Bom, gente, como eu estava falando, referente à alteração que nós fizemos da concessionária da Energisa, aconteceu o seguinte: antes era possível fazer esse cadastro apenas com o CPF ou CNPJ, e aí automaticamente já era baixado essa fatura de forma automática e vocês conseguiam gerar o relatório aqui na Solazer. Só que devido a uma alteração da concessionária em relação a uma adaptação à lei da LGPD, de proteção de dados, teve uma alteração por parte da concessionária e a partir desse momento, a partir de junho, ela só consegue fornecer esse acesso à fatura lá no portal dela com a autenticação de 2 fatores. E nós adaptamos a nossa plataforma e temos 2 formas de conseguir cadastrar. Qual é a proposta? A proposta é receber as faturas do cliente diretamente da concessionária. Quando nós recebemos a fatura em PDF, o sistema automaticamente realiza a leitura e salva na unidade correspondente que você cadastrou. E caso o usuário deseje, ele também pode ser encaminhado para um e-mail específico. Aqui tem a primeira opção. Ela está na tela de unidade consumidora, na seção fatura por e-mail. Lá na usina do cliente, na unidade, na verdade, na unidade que você cria para o seu cliente, você vai ter essa opção aqui, que é a e-mail para cadastro na concessionária. Vou verificar aqui se eu tenho como aumentar a tela. Aqui nessa opção você vai ter e-mail para cadastro na concessionária. Esse e-mail aqui é o que você vai cadastrar na concessionária, no cadastro do cliente, para conseguir receber essa fatura aqui na Solazer. Lembrando que esse e-mail aqui é gerado de forma automática pela Solazer. Então você vai pegar o e-mail que está nesse campo e vai cadastrar. O e-mail para receber as faturas, caso o cliente de você deseje receber ela também, você pode cadastrar aqui. Além de ser encaminhado para esse e-mail da Solazer, também você pode cadastrar o e-mail do cliente para ele receber também, caso ele deseje. Coloca a opção ativar faturas por e-mail, marca aqui o quadradinho, deixa azul, salvar. Com o e-mail da Solazer gerado e cadastrado na Energisa, você vai ter que entrar na concessionária, no site, lá na opção fatura completa. Por quê? A Energisa ela disponibiliza 2 formas de fatura. Uma é a simplificada, onde vai apenas os dados de pagamento, porque ele não deseja ter acesso a qualquer outro dado a não ser o pagamento, quando ele quer especificamente fazer o pagamento da fatura. Então, ele só precisa do dado para fazer o pagamento em qualquer local. Outra opção, que é justamente essa opção que nós precisamos para gerar o relatório, é a fatura completa. Porque nessa fatura completa é que vai ter todos os dados necessários para gerar o relatório. O consumo, a geração, a energia injetada, todos esses dados que fazem parte da geração de relatório. Então é necessário entrar no site, selecionar a opção fatura completa, clica em entrar. Depois que você clicou na opção entrar, vai aparecer a opção para você digitar o CPF do cliente ou o CNPJ. Lembrando que não é o da empresa, não é o do integrador, é do cliente. E agora ele vai selecionar o e-mail da Energisa, que foi cadastrado na Energisa, para receber o código, ele vai ter os telefones cadastrados, que ele pode receber esse fator de autenticação, tanto pelo telefone cadastrado ou pelo e-mail. E é justamente aqui na opção e-mail que você vai colocar o e-mail da Solazer. Feito o procedimento, agora você vai dentro da Solazer, acessar a unidade, e aqui vai ter 2 opções. Por exemplo, aqui é a Energisa Paraíba, por exemplo, mas pode ser de qualquer outro estado. Você vai ter que selecionar a opção Login 2F, que é o login 2 fatores. Selecionou a opção Login 2 fatores, vai digitar o CPF e a senha, e caso o cliente não tenha nenhum e-mail cadastrado, ele vai precisar cadastrar um e realizar o procedimento, se for a primeira vez que ele está fazendo esse processo, tá? Lembrando que esse cadastro você só precisa fazer uma vez. Coloca aqui os dados e salva. Lembrando que, se o cliente, por exemplo, não tem e-mail cadastrado, ou
também pode trocar o e-mail. A Energisa ela tem um prazo para atualizar no sistema dela de até 120 horas. Pode atualizar antes? Pode, mas ela tem esse prazo aqui para atualizar o e-mail lá no site da concessionária. Caso o cliente não concorde em fazer essa alteração de colocar o e-mail da Solazer para encaminhar a fatura e o e-mail dele para fazer essa solicitação, você vai, no e-mail do cliente, que ele tem cadastrado lá, criar uma regra de encaminhamento. Então, esse aqui já é um outro processo. Por quê? Nesse primeiro que eu expliquei, o que aconteceu? Você e o cliente cadastrou o e-mail da Solazer para receber essa fatura e direcionar para o e-mail dele, se for o caso. Mas o cliente pode pensar, mas eu não quero alterar esse cadastro, eu quero que fique o meu. Então ele vai deixar, aí nessa segunda opção, ele vai fazer o seguinte, ele vai deixar cadastrado o e-mail dele, e no próprio e-mail, aqui tem um exemplo do Gmail, tá? Mas pode ser o Outlook, pode ser qualquer um outro. O importante é que seja feito, crie a regra de encaminhamento. Se for Gmail, nesse exemplo, ele vai clicar aqui na engrenagem, ele depois vai na opção ver todas as configurações, seleciona, e ele vai clicar em encaminhamento e pop-up, IMAP. Aqui nessa opção. Ele selecionou configurações, vai aqui na opção encaminhamento, seleciona, e aqui mais abaixo vai ter status, está desativado. Entendeu? Depois ele vai clicar em adicionar um endereço de encaminhamento e inserir o e-mail para cadastro na concessionária, que está descrito lá na seção anterior. Então ele vai colocar o e-mail da Solazer, para quando ele receber aqui no e-mail dele cadastrado, automaticamente ele já vai encaminhar para o e-mail da Solazer. Adicionou, ele vai receber um link de confirmação e aí já vai estar cadastrado. Aí ele vai na opção clicar em filtros e endereços bloqueados e criar novo filtro. Aí ele vai colocar aqui, adicionar o remetente da mensagem, que está enviando a fatura, para o e-mail e clicar em continuar ou criar filtro. Aqui ele vai deixar o e-mail. Depois ele marca as duas opções, encaminhar para o e-mail da Solazer e nunca enviar para spam, porque quando ele coloca o e-mail da Solazer aqui, ele vai ter que marcar também de não enviar para spam, porque aí a gente não vai conseguir receber. E ele vai deixar o filtro marcado, ele deve ficar da seguinte maneira: resultado correspondente, o e-mail, e a ação, encaminhar para o e-mail da Solazer e nunca para spam. Quando tiver feito o cadastro, ele vai ficar dessa forma aqui. Lembrando que é um procedimento que tem várias etapas? Sim, tem várias etapas, principalmente porque são dois procedimentos diferentes. Mas, caso seja necessário você verificar e tirar qualquer dúvida, vou deixar aqui no bate-papo, nas mensagens, o link desse passo a passo, tá? Que aí qualquer dúvida você já pode voltar lá e verificar qual é o processo. Se tem alguma dúvida, eu não estou conseguindo, estou fazendo de uma forma, não está indo, pode entrar em contato no suporte que a gente também orienta de acordo com esse mesmo link aqui. Ou também, mas o meu é Outlook, o provedor do e-mail é Outlook, ou qualquer um outro Hotmail, você também pode entrar em contato conosco que a gente verifica qual é o passo a passo, tudo bem? Aqui a gente deixou só o exemplo do Gmail, que é um dos mais utilizados, mas também pode ser qualquer outro provedor de e-mail, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Alguém tem algum cliente da Energisa que passou por esse processo recente? Em relação à concessionária, está tudo ok? Tanto a Energisa como alguma outra tem alguma dúvida em relação à concessionária? Ô, Carlos, está tudo ok, mas esse PDF aí, no caso é um PDF, você vai disponibilizar ou a aula vai ficar gravada? Fica gravada. Pronto, ok.
Mas qual é o PDF? Só para me tirar a dúvida, você está se Não referindo. foi esse slidezinho que você passou aí os passo a passo de como fazer, entendeu? Pronto, eu deixei o link desse passo a passo aqui nas mensagens. Coloquei aqui o link. Ela está na base de conhecimento também. Tá fixado, deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Sim, sobre a neoenergia. A neoenergia a gente ainda está tentando, porque não é um procedimento fácil, porque ela bloqueou o envio de fatura por e-mail. E a única opção que nós temos é receber essa fatura por e-mail. Então, como ela fez esse bloqueio, a gente está tentando negociar para conseguir liberar, ou ela disponibilizar esses dados de alguma outra forma, mesmo que não disponibilize uma fatura completa, mas ela disponibilize os dados necessários, tá? Até essa semana, até na próxima segunda, a gente vai ter uma reunião para atualizar novamente isso em relação à neoenergia. A gente ainda tem essa concessionária pendente. A gente estava com a Equatorial e com a Energisa pendente, e agora ainda está com a ANEEL pendente, tudo bem? Mas próxima semana eu já consigo atualizar vocês sobre alguma alteração, se acontecer. Por conta que justamente ela fez esse bloqueio de envio de fatura por e-mail, que é a única forma que nós temos de acessar, tá? Eu vou compartilhar aqui também agora o relatório. Quando vocês, quem já tem o serviço de pós-venda, o integrador, quem pode falar como é feito essa abordagem ao cliente, por exemplo? Eu sou Cadu e você está me abordando. Vocês mostram esse relatório já de algum outro cliente que você tem no prêmio, ou você mostra essa opção e disponibiliza para ele, por exemplo, eu vou te dar aqui 3 meses de relatório para você verificar que existe essa necessidade, que é importante, que agrega valor, e depois disso a gente vai ter essa cobrança de tal valor. Por exemplo, vocês já mostram para o cliente o exemplo de quem já tem, ou vocês disponibilizam de forma gratuita durante algum período? Só para me tirar essa dúvida. Quem tem clientes no prêmio? Carlos, a gente disponibiliza 3 meses. 3 meses a gente disponibiliza para o cliente, mas é uma amostra simples, não Sim, a completa. entendi. Então você gera esse relatório 3 meses para ele, e aí ele vai verificando a necessidade, entende como é que funciona tudo, e depois disso ele pode optar em adquirir o serviço. Entendi. Por que eu estou perguntando isso a vocês? Na Intersolar, tive contato com vários integradores e, por incrível que pareça, uma das grandes necessidades que os integradores têm, e até mesmo o próprio cliente, principalmente o próprio cliente final, é em relação, na cabeça do cliente final, ele não conhece essa funcionalidade, ele não sabe que existe, ele não tem essa noção, e por parte da nossa apresentação, pode ser que deixe alguma dúvida na cabeça dele. E o que acontece? Acaba que a gente perde uma grande oportunidade de criar uma recorrência com os integradores e, de certa forma, isso todo mês, dentro de um cenário onde vocês têm toda a dificuldade em relação a vender projetos, por questão de financiamentos, questão da oscilação da economia, todos os fatores que envolvem a questão da venda de projetos, existe uma base de clientes que vocês já têm acesso e é muito mais fácil você vender dentro de casa, para quem já é cliente. E eu conversei com vários integradores que já têm o serviço de pós-vendas, e um dos benefícios da funcionalidade premium foi unanimidade que o relatório é fundamental para a gente conseguir rodar esse pós-venda. Sem um relatório a gente não consegue. E quem já tem esse case de sucesso sempre fala que toda essa explicação feita de maneira simples, também de não entrar em questões muito técnicas, mas questões mesmo de engenheiro, vamos dizer assim, de tão, de tão complexa, se você explicar o básico, o cliente ele já fica encantado com a opção que vocês dão a ele. Então, é simples. O que é o relatório? Você vai cadastrar, como eu mostrei anteriormente aqui, o cadastro de uma concessionária. Cadastrou a unidade, colocou as credenciais,
já vai conseguir baixar essas faturas automaticamente na plataforma e, consequentemente, vai fazer com que esse relatório seja gerado. Gerou o relatório, por exemplo, eu tenho aqui um relatório de julho de 2023, mês retrasado. E aí o que foi realizado durante esse mês? Aqui no relatório ele vai mostrar o consumo, a energia injetada, a geração da usina, o consumo instantâneo e o que foi para a unidade geradora. Então aqui ele resume todos os dados de geração, do que ele gerou, do que foi o consumo registrado, do que ele injetou na rede, do que ficou como consumo instantâneo. Então isso aqui ele já tem uma base do quanto ele tem de dados. Aqui nesse campo direito ele vai mostrar mais uma vez de forma detalhada a geração, o consumo total e aqui o mais importante. Quem vende esse serviço, quem vende o projeto, ele está vendendo para alguém que ele vai ter um custo, e o custo ele é relativamente um valor considerável para ele adquirir isso, e ele adquire com uma principal finalidade. Não é outra, senão eu quero ter um retorno financeiro. E é esse campo aqui onde o cliente ele se apega justamente a isso. Quanto é de economia que eu tenho? Lembrando que esse retorno financeiro aqui em porcentagem, é necessário entender que aqui ele vai ter o retorno financeiro total, e a economia total, e a economia que ele teve no mês vigente. Então ele vai ter, de acordo com todo o histórico dele aqui, o dado, e esse aqui ele vai ter o atual, do mês. Isso aqui o cliente, consequentemente, todo mês ele vai olhar esse dado aí, para acompanhar. Será que minha usina está gerando bens? O meu consumo aumentou? E outra questão também, que surge justamente em relação à satisfação do cliente em relação ao serviço que ele adquiriu com vocês. Por quê? É natural, é um comportamento natural, ele adquire o serviço de energia solar e o consumo dele, consequentemente, aumenta. Porque ele tem, até de forma inconsciente, uma segurança de que se eu tenho uma geração através de uma usina solar, então, consequentemente, também eu vou poder aumentar meu consumo. E isso é natural. Só que, se você não tiver como mostrar ele com fatos e dados esse histórico de consumo que aumentou depois que ele adquiriu o serviço, ele vai fazer questionamentos que, se você não tiver uma resposta respaldada com dados, fica como se fosse, você está me dando uma resposta porque você é o vendedor. Mas o fato é, eu pensei em economizar tanto, mas a minha economia não está de acordo com o que foi planejado. Aí é necessário ter esse dado aqui para informar ele que durante o seu consumo era X e depois aumentou e passou a ser Y. E aí durante os meses você também aumentou. Só que mesmo com esse aumento do consumo, a sua economia ela está aqui. Então é importante ter esses dados, porque é necessário sempre a gente verificar o histórico. Porque vai surgir questionamentos que, se a gente não tiver respaldo com dados, vai ficar uma resposta vaga. E ele vai entender que você está respondendo só para se justificar. Mas isso aqui abre muito a mente dos clientes, porque ele verifica, poxa, aqui eu estava gerando 1.790, a minha geração 1.790, teve todo esse histórico aqui, o consumo foi esse, por mês eu economizei esses valores, aqui na soma do total está surtindo efeito. Eu fiz uma aquisição de algo que está me trazendo um retorno financeiro. Então, consigo pagar o financiamento, tenho segurança de que isso vai me dar lucro, e já está dando, e, consequentemente, também fez sentido adquirir esse serviço. Aqui são os dados ecológicos que ele também vai ter, de acordo com o que ele gerou e consumiu. E nesse caso, e aqui mais abaixo, ele vai ter as informações das beneficiárias. Ele tem, se o cliente tiver unidade beneficiária, de repente ele pode ser 100% para a geradora. Mas se ele tem beneficiário, ele também tem uma porcentagem que ele pode destinar para essas beneficiárias. E aí, justamente também aqui é um dado importante quando surgir qualquer questionamento.
Por quê? Ele vai ter acesso aos dados de que as beneficiárias também podem ter aumentado o consumo. E nisso você vai poder mostrar todo o histórico, tá? O relatório ele é bem didático. Por quê? Ele vai compilar os dados e você não vai precisar fazer nenhum cálculo, porque justamente foi até uma experiência que a gente teve de um integrador que ele tem um pós-venda muito bem estruturado e outro que ainda não tem. Então, o que não tem estava falando que como é que você mostra para o cliente, foi uma pergunta que o integrador fez ao outro, como é que você mostra para o seu cliente qual é o retorno financeiro que ele tem, quais são, como é que você mostra esse dado? Ele disse, não, o engenheiro pega os dados da fatura da concessionária, coloca no Excel, tem as fórmulas já editadas, e ele joga o dado lá e ele vai fazendo isso. Mas para um cliente, e como é que você faz isso para 100 clientes? Você vai ter que destinar uma pessoa para ficar dedicada somente a isso? Aí foi onde a gente conseguiu mostrar que isso aqui é feito de forma automática. Ele gera o PDF, o arquivo, e você já entrega pronto ao cliente. Coloca para enviar e ele já recebe pronto. Não precisa você perder tempo com alguém dedicado a fazer esse tipo de cálculo. Ele já entrega tudo pronto, tudo no popular, tudo mastigado. Então, qualquer pessoa que leia isso aqui, ele vai ter o entendimento do quanto ele está, de quanto a usina está gerando, de quanto ele tem de economia, de quanto foi injetado na rede, o histórico dos meses anteriores. Ou seja, isso aqui é muito importante e é unanimidade que o relatório, com certeza, ajuda bastante o pós-venda de todo o integrador. Alguém tinha levantado a mão? Eu levantei, Carlos. Sim. Referente aí, quando vai emitir esse relatório, tem o consumo instantâneo. Como é que é analisado esse consumo instantâneo do cliente aí, se não tem, vamos dizer assim, nenhum equipamento para medir lá? Ele faz o cálculo de acordo com os dados da fatura. Mas lembrando que esse dado que ele faz é de acordo com o que a concessionária disponibilizar, porque até surgiu uma dúvida de um integrador que ele disse, mas lá ele é do Rio de Janeiro, ele disse, mas eu tenho um problema com a Light, por exemplo, e como é que eu posso contestar esse dado? Lembrando que esse cálculo é feito de acordo com o dado que a concessionária disponibiliza, entendeu? Se a gente quiser confrontar com a concessionária, aí realmente a gente não tem como mostrar um dado que vai contrapor esse dado da concessionária. Ah, tá ok, entendi. Tudo bem? Outra coisa em relação a relatórios, porque o que acontece? Toda vez que nós disponibilizamos um relatório para o cliente, você pode cadastrar a regra do desempenho da usina, cadastra os dados da concessionária e automaticamente esse relatório vai ser gerado de forma que você já deixa editado e configurado para enviar daqueles clientes que você deseja, e isso é gerado automaticamente todo mês. Só que algumas concessionárias, elas só disponibilizam a fatura com os dados completos após constar como paga na concessionária. Por exemplo, a Amazonas Energia. Essa semana eu tive uma situação, o integrador solicitou que não estava disponibilizando. Ele precisou baixar a fatura no site e colocar de forma manual na Solazer. Por que não foi feito o download automático? Porque a concessionária só disponibiliza a fatura completa se ela estiver paga no sistema da concessionária. Quando não está paga, aí é uma política da concessionária, aí tem que o integrador fazer o download e exportar e importar esse arquivo na Solazer para conseguir gerar o relatório, tá? Mas a gente está tentando implementar isso com as concessionárias que ainda não disponibilizam. Ainda não tem uma previsão, mas ainda esse ano a gente vai conseguir com essa concessionária fazer esse download automático. É só questão de convencimento e negociação, porque não há nenhum custo até para a concessionária disponibilizar isso. Tudo bem? E assim tem outras concessionárias também, não é a maioria, mas algumas específicas têm essa política de disponibilizar as faturas, tá?